Pode ir. Olá, amigos do Fluminense, etc. Eu estou aqui hoje no Salão Nobre das Laranjeiras para anunciar para vocês um novo produto do site. Como vocês sabem, nós já temos o programa Fluminense em Debate, que vai ao ar toda segunda-feira, e temos também as nossas entrevistas, que vão ao ar aos domingos. Nós estamos hoje lançando um novo produto, que é a entrevista em vídeo. E hoje, particularmente, a saudação é um pouco diferente. É o salve, salve, porque eu tenho aqui comigo ninguém menos do que o Pedro Bial. Vocês imaginam a minha situação, que eu não gostava de câmera até alguns dias atrás, alguns meses atrás. E hoje eu estou aqui com um monstro, um verdadeiro monstro da televisão brasileira, para falar, obviamente, de Fluminense Futebol Clube e, é claro, um pouquinho da carreira. Bial, muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, uma alegria estar aqui nesse lugar lindo, histórico. E se nós, tricolores, falamos salve, salve, os outros falam salve-se quem puder. A gente agora chegou e vamos lutar por esse título, pelo teto. Você já viu o Fluminense como grande favorito? Eu acho que é o time que está no melhor momento, como eles chamam, momentum, né? A gente está num impulso, a gente ganhou um impulso que é um campeonato duríssimo, a gente sabe disso, mas está um time muito difícil de ser batido, o Fluminense. Acho que o nosso goleiro Diego entrou em forma, está muito bem, transmitindo segurança. As nossas crendices, né? Você vê um jogador que aparentemente frágil tecnicamente, como o Leandro Eusébio, foi eleito o terceiro melhor quarto zagueiro do campeonato ano passado, e a volta dele ao time deu uma substância à defesa. E eu acho que mais que isso, acho que defesa não é indivíduo, defesa é sistema defensivo. Então o Abel, acho que demorou, mas a coisa se ajeitou, ele conseguiu organizar a defesa do Fluminense. Aí o número de talentos que nós temos no ataque é muito grande. A gente estava com aquela carência no Conca ali no meio, acho que também está se resolvendo. A chegada do Lanzini foi muito boa, a gente está com um novo volante aí, que por acaso vai ser titular no próximo jogo, que é o Rodrigo Goulart. Eu acho que o time... Não vou contar para ninguém que nós somos os favoritos, combinado? Vamos que fique aqui entre nós, inclusive o Bial, ainda há pouco, enquanto nós estamos conversando aqui, o time do Fluminense está treinando lá e ele estava extremamente motivado conversando aqui conosco, porque todos os jogadores estão treinando, exceto o Valência, mas já está dando aquela corridinha. O Valência, semana que vem, já está relacionado. Eu gosto do Valência, acho que o Valência, naquela final, ano passado, no nosso último jogo, foi o único que manteve a cabeça fria no primeiro tempo. O time todo sentindo a pressão, e o Valência foi o melhor no primeiro tempo. Mas aí depois o Carlinhos fez aquela jogadinha dele para a esquerda, que é a nossa felicidade. O Sheik também teve a felicidade de levar o terceiro cartão amarelo para não jogar contra a gente no domingo passado, contra o Corinthians. Dizem até que ele forçou o terceiro cartão para não ter que cruzar com o Fred, mas isso aí é maldade aí que fala. O fato é que eu acho que o Sheik vai deixar o Corinthians, ele vai voltar a parar. Na verdade, acho que não era só com o Fred que ele não ia cruzar. Cruzar com a torcida do Fluminense inteira depois daquele episódio. Ou seja, deve estar sem freio até hoje. Tem alguma coisa que não sei quem foi que escreveu alguma coisa sobre o bonde sem freio, né? Que o Sheik estava sem freio e que estava tão sem freio que quase foi parar lá no Catar, em algum lugar assim. Enfim. É bonito, mais uma torcida que aquele clube lá da Gávea não, aquele da Gávea, Praia do Pinto, aquele clube lá, Rubro Negro, é legal que eles ganharam mais uma torcida, né? A Flatulência. Bonito, mais uma torcida pelo Vanderlei do Xingu, inclusive. Nós somos os irmãos Karamazov, né? Nós somos os irmãos mais velhos, nós temos que ter compaixão pelos irmãos mais novos. Essa história aí é uma rivalidade muito gostosa. Bial, eu queria conversar um pouco sobre a tua história. Você foi jogador de basquete do Fluminense, ao lado do irmãozão. Meu irmão, ele pertencia ao grande time do Fluminense da década de 70. Eu, 6 anos mais moço, eu jogava... na verdade, eu comecei a jogar na seleção principal, no time principal,
principal do Fluminense, porque acabou o patrocínio. Naquela época, os esportes olímpicos eram chamados de esportes amadores, mas era um eufemismo, não tinha nada de amador. Então, acabou o patrocínio do grande time, então eu, como infanto juvenil, joguei no principal, efetivado pelo Ani Vidal, que era técnico. Eu fiz uma carreira decente, me lembro que nesse Salão Nobre, o presidente Francisco Horta, em 76, me condecorando como atleta olímpico no ano, de todos os esportes olímpicos do Fluminense. Quer dizer, isso é um motivo de muito orgulho, de ser sócio laureado pelo suor na camisa do Fluminense, sangue, suor, lágrimas, tudo isso eu dei e dou por esse clube aqui. Significa muito para a minha família. A gente virou Fluminense porque o meu irmão veio. Meu irmão tinha muito. Aquele cara que, se fosse disputar custa e distância, ia ser campeão. Tem jeito para tudo que é esporte. Jogava futebol muito bem, jogava tudo muito bem. E o primeiro esporte. Do Preguinho? Exatamente, na escola do Preguinho. E aí ele na natação era muito bom. Ele foi, acho que, decacampeão de natação dos 7 anos de idade até octacampeão uma vez. E o meu pai, ele tinha um problema de jogo, ele era viciado em turf. Mas um determinado jockey, M. Silva, Bequinho, grande jockey, campeão de estatísticas várias vezes, Manuel Silva, ele convenceu meu pai a abandonar o jogo. Num aniversário, eles conversaram, e aí meu pai, aquela energia compulsiva do jogo, ele pensou, ele dirigiu para o Fluminense. Aí virou a obsessão da vida dele. Então ele pegava, ia ver todos os jogos, em qualquer lugar que fosse, e me levando a família toda. Então, jogo em Campo Grande, Ítalo Del Cima contra o Campo Grande, chegamos lá, me lembro desse porque foi engraçado que nós chegamos lá, estava tudo lotado, não entrava mais ninguém, só entrava sócio do Campo Grande. Meu pai não titubeou, comprou o título de sócio do Campo Grande, na hora a gente viu o jogo, entendeu? Então era esse tipo de abnegação, assim, muita paixão, e aí a família toda, meu pai morreu cedo, então a família toda herdou essa paixão, essa alegria de ser tricolor. Você começou com os estádios na década de 60? Eu comecei muito novinho, mas eu não aguentava. Depois de criança, eu ficava com dor de ouvido, tinha muito foguetório. Aí eu parei de ir e só voltei com 10 anos, em 68. Mas o meu primeiro jogo assim, inesquecível mesmo foi em 69, quando ganhamos por antecipação o título estadual, ganhando do Flamengo de 3-2, um golaço do Flávio, que Jorge Cury narrou assim: Bate Galhardo entregando Oliveira, este é assediado por Rodrigues Neto, passa a bola para Cláudio, chegou Lu e tabelinha com o Renato Samarone para Cláudio, para Flávio, emendou, é gol. O Flávio chutou de 100 pulos um cruzamento do Cláudio. Era um timaço que viria a ser campeão brasileiro no ano seguinte, no Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos, como disse o Roberto Sander, como demonstrou o Roberto Sander no livro dele. No Campeonato de 70 também acompanhei, meu pai era ainda vivo, estava em São Paulo, nós demos 3-0 na academia, lá dentro. Enfim, só lembrança boa. Esse 3-0 foi uma verdadeira invasão da torcida do Fluminense, foi muita gente por lá. O Palmeiras estava invicto e era tido como barbado. Era um campeonato espetacular, né? O Cruzeiro tinha Tostão, Dirceu Lopes, toda a seleção brasileira jogava no Brasil. O Santos tinha Pelé, Edu, o Rivelino no Corinthians, o timaço do Palmeiras era Dudu, era o Ademir da Guia, que jogava muito. Ainda não era Leivinho na frente, agora... Não, era um outro atacante que me foge o nome agora. Mas enfim, só tinha timaço, só jogo bom. E o Fluminense foi faturando, um belo título, o primeiro título nacional, finalmente foi reconhecido. Você falou do Leivinho, é um dos primeiros nomes que eu lembro no futebol, exatamente por causa da academia do Palmeiras, do começo da década de 70, né, naquela época eles ganhavam tudo. Né? Mas eu me lembro que eu ouvia os paulistas falarem, palmeirenses,
corintianos, são paulinos, eu acho o nosso sonho é um dia ter a estrutura que o Fluminense tem. E aí eu vi essa estrutura do Fluminense decair, né? No final do século XX a gente sofreu um processo de decadência aí violento. Eu diria, para se quiser marcar um ponto, acho que a partir da última presidência do Arnaldo Santiago, eu acho que ali a gente deu uma degringolada, quase que a gente vira uma ameriquinha. O que foi feito errado, Gabriel? Eu acho que teve uma certa leniência não do próprio Arnaldo, mas de pessoas que cercavam o Arnaldo naquela presidência. E o problema, a contradição que todos os clubes enfrentam. O clube foi uma instituição inventada no século XIX para o século XX. Como estrutura, como tal, não entraria no século XXI sem se modernizar, ganhar aspectos de empresa e ter essa diferença entre o time de futebol e o clube social, no caso do Fluminense, essa sede extraordinária. E eu acho que cada um sofreu isso de uma maneira, e nós sofremos tremendamente, né? Mas demos a volta por cima de maneira muito bonita. Graças a Deus. Eu acredito que o clube, independente de ser empresa, nos dias de hoje, ele precisa pelo menos pensar como uma. Exatamente. E nós temos essa parceria com a Unimed que é muito preciosa. Ninguém tem nada parecido. O patrocínio não é tão fácil, não é nada fácil. Agora, ao mesmo tempo, a administração política dos interesses, que não são conflitantes, mas às vezes você tem que acomodar alguns interesses que são prioritários para a Unimed e não são para o Fluminense, outros que são prioritários para o Fluminense e não são para a Unimed, mas para isso que a gente tem presidente, vice-presidente, diretores, para fazer política, e para o bem do time e do clube. Você estava há pouco ali fora conversando com o Marcelo Teixeira, que é um sujeito extraordinário. É ótimo. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, inclusive gostaria de entrevistá-lo. Ele deu uma entrevista ontem, né, para o Globoesporte.com, e realmente mostrou um vasto conhecimento de planejamento, de gestão. É uma coisa... Eu acho que estamos em boas mãos. Assim. Será que nós estamos entrando finalmente na era do profissionalismo na gestão, na administração do clube? Eu acho que esse é o compromisso do Peter. O nome do Marcelo é uma garantia de um super profissional nessa área. Acho que sim, podemos responder que sim. Ao mesmo tempo, com o melhor do amador, que é o amor, né? Amador, que ama, né? Nós temos um técnico hoje em dia que trabalha bem de graça. Não só porque ele já ganhou muito dinheiro, mas porque ele ama muito o Fluminense. É bonito ver a entrega do Abelão. Assim. Muito, muito legal.